Olá a todos do YouTube. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Diego Reis. E o tema de hoje será sobre igreja. É isto mesmo. Eu tinha explicado no vídeo anterior que tem muitas pessoas que confundem tabernáculo, templo, sinagoga, até mesmo igreja. E eu estou querendo fazer esses vídeos explicando sobre esses 4 temas. Então eu já expliquei no vídeo anterior sobre tabernáculo e templo. Agora está faltando sinagoga e igreja. E o agora desse vídeo será sobre igreja. E se Deus permitir, no próximo vídeo será sobre sinagoga. Isso mesmo, que tem muitas pessoas ainda que se complicam e se confundem. E tem uns até mesmo que nem sabem e quer mesmo saber da verdade. Tá bom? Então, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, eu peço a vocês que se inscrevam aí no canal, ative o sininho para quando ver novos vídeos você seja notificado, seja avisado. E não se esqueça de dar aquele like para mostrar que vocês estão gostando, tá bom? Muito obrigado, para que vocês também possam assistir os vídeos anteriores e os que estão por vir, que você seja bem avisado quando vier novos vídeos, tá bom? Então assim, e não existe um outro lugar melhor para aprender e pesquisar o assunto sobre igreja que não seja a própria Bíblia, isso mesmo. Pois daqui que surgiu a primeira vez o nome igreja e qual o motivo, para qual situação, tá bom? Então agora eu vou abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, aonde Jesus chama o Simão Pedro. Ele diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte o vencerá. Vocês viram isso aqui? Viram o que o versículo está falando? Está escrito aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, tá bom? Então aqui é Jesus aqui falando com Simão Pedro, e que Deus ele dá o nome de Pedro, que significa pedra. E Jesus disse que sobre essa pedra será construída a sua igreja, né? E que jamais a morte vencerá. Então, meus irmãos e irmãs, né, do YouTube, então aqui pedra, antigamente, era uma palavra citada, né, para construções, grandes construções. Hoje em dia, como está o tempo mais moderno, vamos colocar, atualizar a palavra de pedra para tijolos, né? Então é como Jesus disse para ele, que para Simão, que o nome dele será tijolo, e sobre este tijolo ele construirá a igreja dele, entendeu? Então nós hoje, Jesus quer dizer que Pedro ali ele estava sendo comparado, sendo simbolicamente um tijolo. E sobre aquele tijolo ele construirá a igreja dele. Ou seja, a igreja significa uma assembleia de pessoas, uma quantidade de pessoas que estão fazendo parte, que estão seguindo os passos de Cristo. Amém? Então, quando a gente se ajunta, quando a gente se reúne, uma ou duas ou três pessoas ou 4 no nome dele se forma uma igreja, mas a pessoa singularmente, no singular, sozinho, se chamamos apenas de pedra ou tijolo, né? Mas nós se unindo todo mundo em uma reunião, se chamamos de igreja, tá bom? Então nós se construímos uma igreja de Cristo. Agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Em toda a região da Judéia, da Galileia,
Samaria, a igreja crescia forte e com paz, pela ajuda do Espírito Santo, com respeito a Jesus. Então, mais aqui um livro, né? Aqui no, digamos, no Novo Testamento, que está referindo à igreja que vinha crescendo muito forte e com paz, e através da ajuda do Espírito Santo, com respeito ao nosso Cristo, nosso Salvador, o intermédio entre Deus e o homem. Então, como vocês estão dando aqui para perceber, que a igreja crescia. Mas aqui, se você for analisar aqui, em Atos 9, 31, está falando especificamente para pessoas, carne, alma. Não está especificando a uma parede de pedra, entre quatro paredes que tem um telhado. Aqui está especificando pessoas que vinham crescendo, o número de pessoas vinham crescendo com muita força, muita paz, e que o Espírito Santo vinha ajudando essas pessoas crescendo em sabedoria e guiando essas pessoas, que significava a igreja, e a igreja mesmo a respeito a Jesus. E como nós vimos no livro anterior, de Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está comparando ali Pedro com um tijolo, como uma pedra. Que sobre essa pedra, esse tijolo, ele vai fazer uma construção, ele vai construir a igreja dele. Então, nós simbolicamente, nós somos tijolo, nós somos pedra, e nós se unimos, seremos a igreja de Cristo. E lá em Atos 9:31, já está falando que a igreja ela crescia em toda a Judéia, Galileia, em Samaria, em vários lugares de Israel e aos redores do país, da nação. Então vinha crescendo. Então eram as pessoas, tá bom? Não era templo, não era templo de pedra. Não, era apenas as pessoas. Agora nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 16, que está escrito: a igreja de Macedônia decidem ajudar os pobres em Jerusalém. Olha que bom! Então aqui no livro de Paulo, no livro de Romanos, está falando aqui no livro, capítulo 15, versículo 26, que a igreja de Macedônia, eles decidiram entrar no coração deles a bondade, a humildade, para querer ajudar os pobres que moravam ali em Jerusalém. Amém? Então, só para vocês terem uma ideia, que um templo de pedra, ele não vai ter esse sentimento de querer ajudar as pessoas. Então, estava aqui especificando que eram pessoas, nós, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, estava com intenção, bateram, como posso dizer, um sentimento, uma pena para querer ajudar as pessoas muito humildes e pobres daquela região de Jerusalém. Agora vamos para outro livro que está, ou na verdade no mesmo livro, em Romanos, capítulo 16, versículo 5, que está escrito assim: as igrejas se reuniram nas casas. Olha só, Romanos capítulo 16, versículo 5. As igrejas se reuniram nas casas. Então, você pode ver como é que pode um templo de pedra, um tabernáculo de pedra, ou até mesmo como as pessoas conhecem por aí, igrejas de pedra. Como é que pode uma igreja de pedra habitar dentro de uma outra casa de outras pessoas? Pois é, tem muitas pessoas que ainda não sabem dessa verdade. Pois aqui em Romanos capítulo 16, versículo 5 está dizendo que a igreja, ou significa as pessoas que seguiam os passos de Cristo, que faziam a vontade de Cristo, eles se reuniam na casa das pessoas. A igreja se reuniam em casas, em várias casas de muitas pessoas, tá bom? Então a igreja somos nós. Você que é pedra, você que é tijolo, nós juntos formamos a igreja de Cristo. Amém? Vamos para o próximo. No mesmo livro, em Romanos capítulo 16, versículo 23, está escrito: Gaio era
um dos que hospedava a igreja de Deus em sua casa. Viu? Romanos capítulo 16, versículo 23, está falando uma das pessoas que era a pedra, que era o tijolo, que fazia parte de Cristo. Ele o quê? Ele hospedava a igreja dentro da sua casa. Então, quando se trata de igreja, meus amados, são pessoas que seguem, como eu falei para vocês, que seguem a sã doutrina de Cristo, que seguem os pensamentos e a atitude de Cristo. E o principal, o sentimento, que era o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, essas pessoas, aonde quer que eles se reuniam, eles mostravam por atitude e por sentimento verdadeiro que eles eram cristãos. Né? Eles eram a igreja de Cristo. E agora vamos lá, agora em outro livro, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, que está escrito: dentro da igreja tinha alguns que só pensavam em si mesmo, no alimento da ceia. Olha só, então você vai ver aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, que tinha pessoas dentro da igreja, ou seja, tinham pessoas ali dentro da congregação da igreja. Quando eu digo congregação da igreja, mais uma vez eu vou dizer para vocês que congregação significa união das pessoas que seguem os mesmos passos de Cristo. Não é necessariamente, especificamente, congregação não é dentro de um templo. A congregação pode ser dentro do ônibus. A congregação de Deus pode ser dentro do seu trabalho, sabia disso? A congregação de Deus, você pode estar andando na rua, você pode estar no deserto, você pode estar no campo, em qualquer lugar pode estar a congregação de Deus, pode estar a unção e a união das pessoas que estão servindo a Cristo, tá bom? Então, como eu falei a vocês aqui, tinham pessoas dentro da igreja, ou seja, dentro das pessoas que estavam servindo a Deus, e eles eram o quê? Eles eram egoístas, eles pensavam apenas em si mesmos. Aqui é Paulo exortando eles, ou seja, brigando com eles, ensinando para eles que ele estava errado, que no momento da ceia, no momento do alimento, né, tinha muitas pessoas que chegavam primeiro e já comiam, e quando vinha depois os necessitados, que passavam fome, que tinham grandes necessidades, né, de desemprego, de pobreza extremo. Então, quando eles chegavam na reunião da igreja, né, na união, na assembleia, né, que significa a unção das pessoas que serviam a Cristo. Então, quando essas pessoas pobres, quando eles chegavam naquela casa, quando eles chegavam, já tinha pessoas que já tinham comido todo o pão, todas as frutas, todas as sementes, todo o vinho, todo o suco. E aí eles ficavam sem comer. Aí eles ouviam a palavra de Deus, ouviam aqueles que alimentavam o espírito, mas eles não conseguiam alimentar a sua carne, porque já chegava tarde demais as pessoas de grande necessidade. Então Paulo começou a brigar com eles. Né? Por acaso eu vou me agradar? Por acaso eu vou aplaudir vocês pelas ações erradas que vocês estão fazendo? Comendo sem esperar as pessoas chegarem, os mais necessitados chegarem para comer junto com a gente? Pois disso eu não me agrado de jeito nenhum. Pois nós temos que esperar o restante da igreja chegar para nós comermos, ceiarmos junto. Porque eles também necessitam. Então Paulo começou a brigar aqui com eles. Agora vamos para o próximo capítulo, no mesmo livro de Coríntios. Então tá lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 está escrito: fazer coleta para ajudar a igreja pobre. Mais uma vez aqui, Paulo aqui no capítulo 16, versículo 1, ele está ajuntando a igreja, aqueles que estão servindo a Cristo, que estão seguindo os passos de Cristo. Ele está aqui fazendo coleta, né? Tanto em dinheiro, tanto em alimento, tanto em outras coisas, né? Fazendo coleta para ajudar as pessoas necessitadas.
tá bom? Então eu quero que vocês entendam que aqui a igreja, mais uma vez, era o povos. Ele fez ali uma reunião com a igreja, com a Assembleia de Deus, a Assembleia de Cristo, com a Assembleia do Salvador, né? Ele fez aquela reunião falando para as pessoas, olha, vamos fazer aqui uma coleta, porque no meio de nós tem muitas pessoas que estão precisando. Vamos fazer essa coleta. Não era dízimo, mas era uma coleta de acordo com o coração, de acordo com a condição de cada um, tá bom? Então vamos lá. No mesmo livro de Coríntios, que está lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, que está escrito: a igreja se unia nas casas. Mais uma vez, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, as igrejas se uniam nas casas. Tá bom? Estou citando aqui mais uma vez para vocês, mais um livro, mais um capítulo e versículo que fala que as igrejas eles se uniam nas casas. Lembrando que nessa época aqui já existiam alguns templos, né? Já existe até mesmo o templo de Salomão, aonde os apóstolos eles iam pregar de sábado em sábado, aonde Cristo ia pregar. Mas se vocês forem ver a história direitinho, ali dentro do templo eles negaram a Cristo, eles expulsaram Cristo, eles queriam até mesmo matar Cristo, e conseguiram matar, mataram também até os apóstolos. É muito bom você estudar este tema aí sobre a vida de Cristo pregando naquele templo. Então, mesmo tendo esse templo de Salomão, os apóstolos eles se reuniam com as igrejas nas casas das pessoas. Então, vocês podem ver que tem aí algo um pouco errado nessa história. Isso nós vamos deixar para o próximo tema, o próximo vídeo, para explicar mais ou menos o que aconteceu, né, decorrente a essa história de Jesus com os apóstolos perante a este templo. Vamos lá. Agora, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 ao versículo 15, que está escrito: as igrejas ajudavam os pobres. As igrejas ajudavam os pobres. Se você for prestar atenção, todos esses capítulos e versículos que eu estou citando de cada livro, vocês podem perceber que as igrejas, eles se uniram, se reuniram em casas, e que essas igrejas eles faziam coletas para ajudar os necessitados. Então, então vocês podem ver que primeiro a igreja seguia os passos de Cristo, segundo, a igreja eles ajudavam os necessitados, e terceiro, a união da assembleia da igreja, eles se reuniam nas casas das pessoas, sendo que já havia um templo. Então para isso existe um grande significado, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para o próximo livro que está escrito lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Está escrito: a igreja se reunia na casa de Ninfa. Na casa de Ninfa. Então, Colossenses, capítulo 4, versículo 15, está falando que a igreja se reunia na casa de Ninfa. Mais uma pedra, mais um tijolo da obra de Deus aí, que era Ninfa fazendo a obra de Deus, ajudando a igreja na sua casa. Amém? Tá dando para entender mais ou menos? Agora vamos passar para o próximo livro aqui na Bíblia. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a igreja ajudavam as viúvas. Entendeu?
as igrejas ajudavam a viúva. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Vocês deram para perceber? A igreja ajudava os necessitados, ajudava os pobres. A igreja se reunia nas casas das pessoas. Por que a igreja não se reunia nos templos? Por que será? Isso é um motivo para um próximo tema, para um próximo vídeo para explicar para vocês. Agora nós vamos lá no outro livro chamado Filemon. Filemon, é só lembrar daquele filé de carne que você gosta, né? Então vamos lá, Filemon, capítulo 1, versículo 2. A igreja se reúne nas casas. Novamente, Filemon, capítulo 1, versículo 2. As igrejas se reuniam nas casas. Mais uma vez aqui, tem muitos outros capítulos, muitos centenas de versículos que falam sobre igreja. Mas aqui eu peguei alguns para o vídeo não ficar muito prolongado. Só para você ter uma base e entender o que realmente é igreja, tá bom? A igreja era uma assembleia. Assembleia significa união, quantidade de pessoas que têm a mesma fé, servindo os passos, seguindo os passos de Cristo. Tanto em pensamento, tanto como atitudes, como seus sentimentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Agora vamos para as 7 igrejas, é muito famoso as 7 igrejas que se encontram lá em Apocalipse, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o livro Apocalipse, tá bom? Apocalipse. Vamos lá. Em Apocalipse está escrito que Deus ele usou o apóstolo João para escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia. Agora vamos ver essas 7 igrejas da Ásia, que tudo tinha um significado, tá bom? Isso é Deus exortando, Deus mandando uma carta para eles, explicando coisas que eles estavam fazendo de errado ou que estavam fazendo correto. E cada um teria o seu galardão de acordo com as suas atitudes, com as suas obras. Serão julgados, né? De acordo com suas obras. Então vamos lá. A primeira igreja era de Éfeso. E a carta para a igreja de Éfeso, que Jesus mandou através do apóstolo João, foi esta. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto que diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais do ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achartes mentirosos. E sofrestes, tens paciência, trabalhar-te pelo meu nome e não te cansartes. Agora é a mensagem principal para essa igreja. Tenho, porém, contra ti que deixartes o teu primeiro amor. Sabemos que o nosso primeiro amor é Deus, segundo as pessoas. Então aqui eles estavam fazendo a vontade de Deus, que era ajudando algumas pessoas, até mesmo estudando bastante os pergaminhos, as leis e os costumes da doutrina de Deus, mas aí eles estavam deixando de adorar o Todo-Poderoso. Até hoje tem muitas pessoas que fazem bem às pessoas, que até mesmo pregam a palavra, mas estão deixando de ter uma intimidade com Deus profundamente, achando que só simplesmente ajudando as pessoas já tem uma intimidade com Deus. Pois elas não são separadas, eles têm que ser juntas. Nós temos que amar o próximo, mas nós também temos que amar a Deus, temos que ter uma intimidade com Deus, tá bom? Vamos lá agora para a igreja de Esmirna. Lembrando que quando fala a carta para as 7 igrejas, está falando aqui especificamente para uma assembleia, para uma quantidade de pessoas.
Não é uma igreja de tal cidade, uma igreja de um templo de pedra. Não, ele está falando um grupo de pessoas de tal cidade, um grupo de pessoas de tal bairro ou de tal país, tá? Que significa, igreja significa assembleia, significa quantidade de pessoas que estão seguindo os passos de Cristo. Então, para a igreja de Esmirna, Jesus começa a dizer que ele conhece as obras e a tribulação e a sua pobreza, mas é rico por dentro. Mas ele diz ainda, aqui que e conheço as tuas obras, tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa aqui é uma das únicas igrejas citadas aqui de Apocalipse, que é uma igreja verdadeira, uma igreja que ela não acobiça os bens materiais, né? E eles são pobres financeiramente. E eles também começam aqui, através das Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo de Deus, eles começam a investigar e distinguir quem está com o espírito de Satanás ali no meio deles, eles expulsam. E Deus fala que ali Satanás iria fazer muitas coisas para que eles possam perder a fé, até jogar na prisão, até mesmo a morte. Mas Deus diz para eles perseverar até o fim, porque eles receberão a coroa da vida. Sem mais demoras, vamos agora para a igreja de Pérgamo. Deus fala que conhece a doutrina deles, né? Mas ele tem contra eles, né, que eles estavam seguindo a doutrina de Balaão, ensinava os ensinamentos de Balaque, ensinando as pessoas a ter tropeços na vida, né, em direção a Deus. Então, ali a igreja de Pérgamo era uma igreja, está falando, uma assembleia que seguia o Cristo. Mas aí eles começaram já, digamos, misturar a sã doutrina de Cristo com a sã doutrina de outros deuses, que está citado aqui, Balaão, que é o mesmo de Balaque, fazendo muitas pessoas tropeçarem na verdade. Então vamos lá para a carta para a igreja de Tiatira. Então Jesus diz que conhece as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui, mais uma vez, Jesus já fala para a igreja de Tiatira, que conhece as obras, é paciente, e mais eles estão ensinando as pessoas as doutrinas de Jezabel a se prostituírem. Acho que você já deve conhecer mais ou menos a história de Jezabel, que foi uma mulher prostituta, e ela teve grande influência de fazer muitas pessoas se desviarem do caminho de Deus, e até mesmo ela teve um grande poder de aniquilar até os próprios profetas de Deus, exceto Elias, que também se enfraqueceu na fé, mas Deus o levantou, porque ele é Deus que a queda é do homem, mas a levantar é o do Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá agora para a igreja de Sardes, que está escrito: ser vigilante e confiam os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui, para a igreja de Sardes, ele tem seus pontos negativos, né? Então Deus aqui viu que as obras deles eram imperfeitas. Então estava misturando aqui algumas doutrinas aqui de outros deuses aqui, ensinando as pessoas até mesmo sendo ladrões, né? Então roubando a própria igreja de Deus, que estava ali servindo, querendo servir os passos de Deus, como posso dizer, corretamente. E ali, digamos, aqueles líderes ali, posso dizer, presbíteros, bispos também, diáconos, pessoas assim. Então, ele estava ali aproveitando aquela assembleia, aquelas multidões de pessoas que estavam servindo a Deus. Ele estava ali em busca de
já enganar de uma forma ou de outra para ter algum sucesso, para ter algum benefício sobre aquela igreja que estava servindo a Deus. Agora vamos para outra carta que foi feita para a Filadélfia, que Deus fala assim: Ei, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Então aqui é mais outra igreja, das 7 igrejas, essas únicas igrejas que tiveram realmente o coração de Deus dentro de si mesmo, que teve o Espírito de Deus, o Espírito Santo agindo dentro deles, dentro da igreja de Deus, foi na igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Né? Mesmo com pouca força, com pouca fé, eles guardaram o nome de Cristo e aí eles vão receber o seu galardão. Agora vamos para a próxima carta, que está para a igreja de Laodiceia, que está escrito: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, tenho vontade de vomitar você. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ou Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Desculpa, gente. Então aqui a igreja de Laodiceia, acabei de falar para você que eram povos. A igreja de Laodiceias aqui, eles praticamente, eles estão aqui estão pregando a palavra de Deus, estão seguindo a palavra de Deus ali corretamente, mas Jesus, ele viu aqui a falha deles, que eles estavam se corrompendo através das riquezas do mundo, eles estavam enriquecendo, e eles falavam no seu coração, no seu orgulho, que eles eram ricos e que de nada ia faltar a eles. Né? Então, por esse caso, Jesus falou que eles espiritualmente eles eram miseráveis, desgraçados e pobres, porque nada adianta a gente juntar tesouro na terra e também nada adianta a gente conseguir o mundo inteiro se a gente perder a salvação. Então aqui essa igreja de Laodiceia, eles se perderam por causa da riqueza. Então tem muitas denominações, muitas religiões hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que estão se perdendo, estão se afastando de Deus por causa da idolatria, por causa da prostituição e por causa das riquezas. Eu creio que essas 7 igrejas aqui, como 7 é uma palavra santa de Deus, específico de Deus, que significa algo perfeito. Então, que significa perfeição. Então, essas 7 igrejas aqui, ela, ao mesmo tempo, ela está espelhando todas as outras igrejas que estão espalhadas ao mundo inteiro. Então, tem igrejas aqui, como cita, igrejas que estão idolatrando outros deuses, igrejas que estão misturando a sã doutrina de Deus com a sã doutrina de demônios. Tem outras igrejas que estão apenas se importando com grandes riquezas, e outras igrejas que estão se prostituindo, e outras igrejas que estão roubando a própria igreja de Deus também. Então, meus amados, essa aqui é a mensagem sobre a igreja. Eu espero que você entendeu que igreja não é pedra, não é um templo de pedra, onde as pessoas ficam, se reúnem. Igreja, como diz o nosso próprio Jesus lá em Mateus, que ele diz para Pedro, você é a pedra, você é um tijolo, e desse tijolo e dessa pedra eu construirei a minha igreja. Então a igreja significa Deus, ele irá unir a igreja dele, e cada pessoa singularmente, no singular, por unidade, somos tijolos e pedras, e nós se unindo construímos uma igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo são todas as pessoas que estão seguindo os passos deles. Também igreja, também podemos citar no lugar de igreja, assembleias de pessoas que estão seguindo os passos de Cristo.
E o que é que essas igrejas faziam? Como você deu para ver aqui, essas igrejas, eles congregavam na casa de muitas pessoas, né, que serviam, que criam no nosso Deus maravilhoso. E além dessas igrejas, que eram assembleias, que eram pessoas, grupo de pessoas, eles congregavam em muitas casas, né, também eles tinham a função de ajudar os necessitados. Pois eu quero que você preste atenção em todos os capítulos e versículos e livros que eu citei para você, que fala nas casas que eles congregavam e que também eles ajudavam as pessoas. Amém? Então eu espero que você entendeu e o próximo vídeo será sobre sinagoga, se Deus permitir. Mais uma vez eu ia lembrar você, se você realmente gostou do vídeo, eu peço a você que você se inscreve no meu canal, ative o sininho para quando ver novos vídeos, você seja avisado, seja notificado. E não esqueça de dar aquele like, né, para eu ver que vocês realmente estão gostando do conteúdo dos vídeos. E também vocês podem comentar aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. E também vocês podem fazer pedidos, porque eu posso conceber o pedido de vocês, tá bom? Pois eu agradeço a sua paciência, agradeço também a sua visualização e que Deus te abençoe e que te proteja de todo o mal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.